O canal Leitor de Ouvido apresenta Nada de Novo no Front, de Éric Maria Remarque. Este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deram face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Capítulo 1. Estamos a 9 quilômetros da linha de frente. Ontem fomos substituídos e agora estamos com a barriga cheia de feijão branco com carne de vaca, satisfeitos e contentes. Cada um conseguiu apanhar até mesmo uma marmita para a noite, e ainda nos deram rações duplas de linguiça e pão. Foi um bom negócio. Há muito que não acontece um caso desses. O cozinheiro, com sua cabeça vermelha como um tomate, oferecendo-nos comida ele próprio. Cada um que passa, acena com a colher e dá-lhe uma boa porção. Está desesperado porque não sabe como esvaziar seu caldeirão. Tjaden e Müller arranjaram 2 tigelas e encheram-nas até a beirada, como reserva. Tjaden o faz por gula, Müller por precaução. Aonde quer que vá, Tjaden é um enigma para todos. Ninguém consegue saber onde armazena aquilo tudo. Ele é, e continua sendo, um magricela, seco como um arenque defumado. O mais espantoso, porém, é que as rações de fumo também foram dobradas. Para cada um havia 10 charutos, 20 cigarros e 2 rolos de fumo de mascar. É muita atenção. Troquei meu fumo de mascar pelos cigarros de Ketinsky. Já dá para um dia. Diga-se a bem da verdade que toda essa distribuição não era para nós. Os prussianos não são dados a essas generosidades. Foi devido a um engano que recebemos tanto. Há 15 dias, tivemos de ir para a linha de frente para revezamento. O nosso setor estava razoavelmente calmo. Por isso, o cozinheiro recebera para o dia da volta a quantidade normal de mantimentos e tinha se preparado para alimentar uma companhia de 150 homens. Acontece que justamente no último dia estivemos sob fogo cerrado da artilharia inglesa, que martelara nossa posição sem cessar, de modo que tivemos muitas baixas e voltamos com apenas 80 homens. Era noite quando chegamos, e logo nos deitamos para dormir. Porque Ketinsky está com a razão. A guerra não seria tão insuportável se a gente pudesse dormir mais. Isso nunca se consegue na linha de frente, e 15 dias representam muitas horas de pouco sono. Já era meio-dia quando os primeiros começaram a se arrastar para fora das barracas. Meia hora depois, cada um pegara sua marmita e fora se reunir aos outros, diante do caldeirão de goulash, que cheirava a gordura. Na ponta, é claro, os mais esfomeados. O pequeno Albert Kropp, o mais inteligente de nós, que por isso já é cabo. Müller ainda carrega livros escolares e sonha com o exame de segunda época. Debaixo do fogo cerrado, estuda teoremas de física. Lear, que deixou crescer a barba e tem predileção pelas garotas dos bordéis reservados para os oficiais. Ele jura que, por ordem do exército, elas são obrigadas a usar combinação de seda e tomar banho antes, quando se trata de clientes acima do posto de capitão. E, em quarto lugar, eu, Paul Baumer. Todos os 4 com 19 anos. Todos os 4 saídos da mesma turma para a guerra. Logo atrás vêm nossos amigos. Tjaden, um ferreiro magro de nossa idade, o maior comilão da companhia. Magro como espeto, senta-se para comer e levanta-se gordo como uma rã inchada. Rei Westus, também da nossa idade, turfeiro, que facilmente esconde uma grande broa numa das mãos e ainda pergunta: adivinha o que eu tenho nesta mão? Detterin, um camponês que não pensa em outra coisa senão em sua fazenda e em sua mulher. E finalmente Stanislas Katinsky, o líder no nosso grupo. Enérgico, esperto, 40 anos, com uma cor terrosa, olhos azuis, ombros caídos e um faro extraordinário para descobrir perigo, boa comida e lugares seguros. Nosso grupo formava a cabeça da fila em frente ao caldeirão de goulash. Ficamos impacientes porque o cozinheiro continuava imóvel, esperando ingenuamente que viessem mais companheiros. Finalmente, Katinsky gritou: abra logo esse negócio, Henrique. Não vê que o feijão está cozido? Sonolento, o cozinheiro sacudiu a cabeça. Só quando estiverem todos aí. Tjaden sorriu. Estamos todos aqui. O cabo ainda não percebera nada. Sei que é disto que gostariam. Onde estão os outros? Hoje, não é você quem vai tratar deles. Pode deixar tudo por conta do hospital e do coveiro. O cozinheiro ficou aturdido quando compreendeu o que ocorrera e chegou a perder o equilíbrio por um instante.
E eu que cozinhei para 150 homens. Crop deu-lhe uma cotovelada. Então até que enfim vamos nos satisfazer. Vamos, ande logo. Mas de repente, a luz da compreensão acendeu-se em Tiaden. Seu rosto afilado de camundongo começou a iluminar-se. Os olhos estreitaram-se maliciosamente, as bochechas tremeram e ele aproximou-se o mais que pôde. Mas nesse caso, também recebeu pão para 150 homens, não é? O cabo, confuso e ainda tonto, concordou com a cabeça. Tiaden segurou-o pela túnica. E linguiça também? O cabeça de tomate assentiu novamente. O queixo de Tiaden tremia. Fumo? Também? Sim, tudo. Extasiado, Tiaden olhou ao redor. Puxa, isto é que se chama arte. Quer dizer que é tudo para nós. Cada um recebe então, espere, de fato são exatamente porções dobradas. Mas o cabeça de tomate voltou a si e declarou, não pode ser. Então, nós também despertamos e aproximamo-nos. E por que não pode ser, seu cara de cenoura? Perguntou Ketchinsky. O que era para 150 homens não pode ser para 80. Nós vamos ensinar-lhe, resmungou Müller. A comida não me importa, mas só posso dar porções para 80 homens, insistiu o cabeça de tomate. Ketchinsky começou a irritar-se. Você está precisando ser substituído, sabe? Não recebeu comida para 80 homens. Recebeu a boia para a segunda companhia e pronto. E essa boia você vai distribuir. A segunda companhia somos nós. Aproximamo-nos ainda mais. Ninguém gosta mesmo dele. Várias vezes já fora culpado de termos recebido a comida nas trincheiras muito depois da hora e já fria, porque ele não tinha coragem de se aproximar sob o mais leve bombardeio. E por isso, o nosso estafeta era obrigado a atravessar um caminho bem mais longo do que as das outras companhias. O Bulk, por exemplo, da primeira, era um sujeito mais camarada. É bem verdade que era gordo como um urso no inverno, mas quando necessário, arrastava seus panelões até a linha mais avançada. Estávamos bem exaltados e com certeza teria havido briga se o comandante da nossa companhia não tivesse aparecido. Perguntou o motivo da discussão e, para começar, disse apenas: ontem tivemos muitas baixas. Depois olhou para dentro do caldeirão. O feijão parece bom, disse. O cabeça de tomate concordou. Foi feito com banha e carne. O tenente nos olhou. Sabia o que estávamos pensando. Além disso, sabia ainda muito mais, pois fora entre nós que crescera e fora como cabo que entrara na companhia. Levantou novamente a tampa do caldeirão, cheirou e, afastando-se, disse: Traga um prato cheio para mim também. E as porções devem ser todas distribuídas. Bem que estamos precisando. O cabeça de tomate ficou com cara de bobo, enquanto Tiaden dançava à sua volta. Não vai lhe fazer mal nenhum. Ele se comporta como se o serviço de alimentação fosse unicamente seu. E agora vamos começar, seu velho Sovina. E veja se não erra a conta. Vá merda, gritou o cabeça de tomate. Explodia de raiva, pois sua compreensão não alcançava os fatos. Não entendia mais o mundo. E como se quisesse mostrar que nada mais importava, distribuiu espontaneamente mais 250 gramas de mel artificial para cada um. Hoje é realmente um grande dia. Até o correio chegou. Quase todos receberam algumas cartas e revistas. Agora estamos passeando em direção ao campo que fica atrás das barracas. Krop leva debaixo do braço a tampa de um barril de margarina. Do lado direito do gramado, construíam grandes latrinas com telhado e tudo. Uma construção sólida. Mas isto é para os recrutas, que ainda não aprenderam a tirar vantagem de qualquer coisa. Nós procuramos coisa melhor. Por todos os lados existem pequenas caixas individuais para o mesmo fim. Elas são quadradas, limpas de madeira, hermeticamente fechadas, com assentos irrepreensíveis e confortáveis. Têm alças dos lados, a fim de serem transportadas. Juntamos 3 delas numa roda e instalamo-nos comodamente. Não nos levantaremos daqui antes de pelo menos 2 horas. Ainda me lembro de como ficávamos envergonhados no princípio, quando éramos recrutas do quartel, obrigados a usar uma latrina comum. Lá não há portas, e 20 homens sentam-se um ao lado dos outros, como num trem. Assim, basta um olhar apenas para controlá-los. O soldado deve ficar permanentemente sob vigilância. Desde então, aprendemos a dominar mais do que este pequeno sentimento de pudor. Com o passar do tempo, acostumamo-nos a muitas coisas. Aqui, ao ar livre, no entanto, a coisa é um verdadeiro prazer. Não sei mais por que antigamente nos envergonhávamos tanto de funções que, afinal, são tão naturais quanto beber e comer. Talvez agora não fosse preciso mencioná-las, se não desempenhassem um papel tão importante para nós, se não fossem uma novidade, pois para os veteranos já eram naturais há muito tempo, fatos sem nenhuma importância.
Para o soldado, o seu estômago e sua digestão são um setor muito mais familiar do que qualquer outro cidadão. 75% do seu vocabulário vem daí, e tanto o sentimento de maior alegria como a da mais profunda indignação tem neles as mais vigorosas expressões. Não é possível empregar outras palavras tão sucintas e tão claras. Nossas famílias e nossos professores ficarão admirados quando voltarmos para casa, mas aqui fora é sempre uma língua universal. Para nós, todos esses acontecimentos retomaram a velha inocência pela sua obrigatoriedade, mas ainda tornaram-se tão naturais que sua confortável execução é tão valiosa para nós quanto, digamos, um abrigo bem feito para 4, à prova de bombas. Não é à toa que a expressão conversa de privada foi inventada para descrever mexericos de todo tipo. Estes lugares são um ponto de encontro dos boateiros e, na tropa, não substituem a mesa de bar. No momento, sentimos-nos melhor do que qualquer reservado de luxo, todo ladrilhado de branco. Lá, tudo pode ser muito higiênico, mas aqui é agradável. São horas maravilhosas de devaneio. Acima de nós, o céu azul. No horizonte, suspensos, balões cativos amarelos, iluminados pelo sol, e as pequenas nuvens brancas dos antiaéreos. Às vezes, sobem como um feixe quando perseguem um avião. Escutamos apenas como uma trovoada longínqua o ribombar surdo da linha de frente. Zangões que passam zumbindo já o abafam. E ao nosso redor, a relva florida, a grama delicada balança, as pequenas plumas dos dentes de leão vacilam ao vento suave e quente do fim do verão. Lemos cartas e revistas, fumamos os cigarros e os colocamos ao nosso lado. O vento brinca com nosso cabelo, ele brinca com nossas palavras, com nossos pensamentos. As 3 caixas que estão no meio das papoulas brilhantes e vermelhas. Colocamos a tampa da barricada de margarina sobre os joelhos. Assim, temos uma boa base para jogar cartas. O baralho está com crop, vez por outra, uma partida de bisca. Poderíamos ficar eternamente sentados aqui. Das barracas, o som de uma gaita chega até nós. De vez em quando, deixamos as cartas de lado e entreolhamo-nos. Um ou outro diz então: rapazes, rapazes, ou poderia ter saído tudo errado. E mergulhamos em silêncio por um momento. Dentro de nós, há uma sensação forte, mal contida. Compreendemos e sentimos, não precisamos de muitas palavras. Teria bastado muito pouco para que hoje não estivéssemos aqui reunidos. Nada mais fácil, por sinal. E é por este motivo que tudo parece novo e forte. As papoulas vermelhas, a boa comida, os cigarros e a brisa de verão. Krop indaga: algum de vocês viu Kemmerich outra vez? Ele está no Hospital São José, respondo. Müller informa que Kemmerich tem uma ferida na coxa, um bom passaporte para casa. Resolvemos visitá-lo à tarde. Krop tira uma carta do bolso. Lembrança de Kantorek para vocês, disse. Rimos todos. Müller joga fora o cigarro e diz: esse eu gostaria que estivesse aqui. Kantorek foi nosso professor na escola, um homem pequeno, severo, de paletó cinza de abas, com um rosto afilado de camundongo. Tinha aproximadamente a mesma estatura que o cabo Himmeltoss, o terror de Klosterberg. Aliás, é engraçado como o infortúnio do mundo provém tão frequentemente de homens baixos, não muito mais enérgicos, de gênio muito pior do que os indivíduos altos. Tentei sempre evitar pertencer a companhias lideradas por comandantes pequenos. Em geral, são os carrascos. Kantorek nos leu tantos discursos nas aulas de ginástica que a nossa turma inteira se dirigiu, sob seu comando, ao destacamento do bairro e alistou-se. Vejo ainda à minha frente e lembro-me de como seu olhar cintilava através dos óculos quando, com a voz embargada, perguntava: vocês vão todos, não é, companheiros? Esses educadores têm sempre os seus sentimentos prontos na ponta da língua e os ficam espalhando a todo instante, sob forma de lições. Mas, naquela época, ainda não nos preocupávamos com isso. É verdade que um de nós vacilou e não quis acompanhar os demais. Foi Joseph Penn, um rapaz gordo e calmo. Finalmente, deixou-se convencer, pois do contrário as coisas teriam ficado impossíveis para ele. Talvez houvesse outros que pensavam como ele, mas não ousaram proceder de forma, pois, naquela época, até os nossos próprios pais usavam facilmente a palavra covarde. As pessoas não tinham nenhuma ideia do que estava para vir. Os mais sensatos eram realmente os pobres, os simples. Viram logo que a guerra era uma desgraça,
enquanto as classes mais altas não se continham de alegria, embora fossem elas justamente que deveriam ter previsto mais depressa suas consequências. Katinsky insiste que isto é próprio da educação. O excesso de estudo torna os homens burros, e se Cat o afirma, é porque pensou muito antes de fazê-lo. Estranhamente, Ben foi um dos primeiros a morrer. Durante um dos ataques foi atingido nos olhos por uma bala. Imaginando-o morto, nós os abandonamos no campo. Não pudemos trazê-lo de volta, tão precipitada foi nossa retirada. À tarde, repentinamente, nós o ouvimos chamar e vimos que tentava arrastar-se até nossas trincheiras. Perdera apenas os sentidos. Por não conseguir ver e por estar louco de dor, não procurava cobertura, e por isso foi baleado antes que um dos nossos pudesse buscá-lo. É claro que não se pode responsabilizar Kantorek por tudo isto. Que seria do mundo se isto se chamasse culpa? Houve milhares de Kantoreks, todos convencidos de que procediam da melhor forma e de maneira cômoda para eles. Mas aos nossos olhos, foi justamente por isso que sua missão fracassou. Os professores deveriam ter sido para nós os intermediários, os guias para o mundo da maturidade, mas o mundo do trabalho, do dever, da cultura e do progresso e para o futuro. Às vezes, zombávamos deles e lhes pregávamos peças, mas no fundo acreditávamos neles. A ideia de autoridade na qual eram portadores juntou-se em nossos pensamentos uma melhor compreensão ou uma sabedoria mais humana. Mas o primeiro morto que vimos destruiu essa convicção. Tivemos que reconhecer que nossa geração era mais honesta do que a deles. Só nos venciam no palavrório e na habilidade. O primeiro bombardeio nos mostrou nosso erro. Debaixo dele ruiu toda a concepção de mundo que nos tinham ensinado. Enquanto eles continuavam a escrever e a falar, víamos os hospitais e os moribundos. Enquanto proclamavam que servir o Estado era mais importante, já sabíamos que o pavor de morrer é mais forte. Nem por isso nos amotinamos, nem nos tornamos desertores, nem mesmo covardes. Todas essas expressões vinham-lhes com muita facilidade. Amávamos nossa pátria tanto quanto eles e avançávamos corajosamente em cada ataque. Mas agora já sabíamos distinguir. Aprendemos repentinamente a ver. Do mundo que haviam arquitetado, víamos que nada sobrevivera. De súbito, ficamos terrivelmente a sós. E sós, tínhamos de nos livrar de toda esta embrulhada. Antes de irmos visitar Kemerit, embrulhamos seus pertences. Na viagem poderão lhes ser muito úteis. No hospital de campanha, há grande movimento como sempre. Cheira a fenol, a pus e suor. Estamos acostumados a muita coisa no acampamento, mas aqui, apesar disto, qualquer um pode fraquejar. Perguntamos por Kemerit várias vezes até achá-lo. Está numa enfermaria e recebe-nos com uma tênue expressão de alegria e agitação impotente. Enquanto estava desacordado, roubaram-lhe o relógio. Müller sacode a cabeça. Eu sempre lhe disse que nunca se deve andar com um relógio tão valioso. Müller é um pouco desajeitado e inconsequente. Do contrário, teria calado a boca, porque qualquer um vê que Kemerit nunca mais sairá desta enfermaria. Tanto faz ele encontrar ou não seu relógio. Quando muito, poderiam mandá-lo para a família. Então, como vai, Franz? Pergunta Kropp. Kemerit baixa a cabeça. Vou indo, mas sinto dores horríveis no pé. Olhamos para o cobertor. Sua perna está estendida numa cesta de arame. O cobertor arqueia-se, grosso, por cima. Dou um leve pontapé na canela de Müller, pois ele é bem capaz de contar a Kemerit o que os enfermeiros já nos disseram lá fora. Kemerit não tem mais aquele pé. A perna foi amputada. Sua aparência é pavorosa. A pele está amarela e lívida. No rosto já se desenham aquelas linhas singulares que tão bem conhecemos, porque já as vimos centenas de vezes. Para dizer a verdade, não são linhas, são sinais. Sob a pele, a vida não palpita mais. Foi sendo expulsa do corpo. A morte avança de dentro para fora e já domina os olhos. Lá está nosso companheiro Kemerit, que até há pouco ainda assava carne de cavalo e se agachava junto conosco nos buracos abertos pelas granadas. Ainda é ele, porém já não é mais ele. Suas feições ficaram imprecisas, indistintas, como duas fotografias sobrepostas na mesma chapa. Até sua voz soa como se viesse do túmulo. Penso como era naquele tempo quando partimos para longe de casa. Sua mãe, uma mulher boa e gorda, acompanhou-o até a estação. Chorava sem parar, seu rosto estava inchado de choro. Kemerit ficou envergonhado, porque ela era a menos controladora de todas. Quase se desmanchava em gordura e água. De mais a mais, era a mim que tinha em mira.
A todo instante agarrava-me pelo braço, implorando-me que tomasse conta de Franz lá nas trincheiras. Na verdade, ele tinha um rosto de criança e os ossos tão moles que depois de carregar a mochila durante apenas 4 semanas, já estava com os pés chatos. Mas agora, como é possível tomar conta de alguém no campo de batalha? Agora, você vai voltar para casa, diz Krop. Se fosse uma licença, teria que esperar pelo menos 3 ou 4 meses. Kemerit acena com a cabeça. Não posso nem olhar para suas mãos, parecem de cera. Embaixo das unhas vê-se sujeira das trincheiras. É de um preto azulado como veneno. Uma estranha imagem me vem à mente. Imagino que as unhas continuarão a crescer, muito tempo ainda. Excrescências subterrâneas fantásticas. Quando Kemerit de há muito tempo já não respirar mais. Vejo-as na minha frente. Elas se retorcem em forma de saca-rolhas e crescem, e com elas, o cabelo do crânio em decomposição, como grama em solo fértil, exatamente como grama. Mas como é possível isto? Müller se inclina. Trouxemos as suas coisas, Franz, diz. Kemerit aponta com a mão. Põe embaixo da cama, responde debilmente. Müller obedece. Kemerit começa novamente a falar do relógio. Como podemos tranquilizá-lo sem fazer com que desconfie? Müller levanta-se com um par de botas de aviador na mão. São calçados ingleses magníficos, de couro macio e amarelo, que vão até os joelhos e são atados em cima. Um objeto muito cobiçado. Müller as olha cheio de admiração. Mede a sola com a sola grossa do próprio sapato e pergunta: Quer levar as botas, Franz? Nós 3 temos um único pensamento. Mesmo ficando bom, só poderia usar uma bota. Para ele não teriam valor. Mas do jeito que as coisas estão agora, seria um desperdício deixá-las aqui, porque os enfermeiros certamente irão apanhá-las, logo que ele morrer. Müller continua. Não quer deixá-las aqui? Kemerit não quer. É o que possui de melhor. Podemos também trocá-las, propõe Müller. Aqui na linha de frente precisa-se justamente disso. Mas Kemerit não se deixa levar. Piso no pé de Müller, relutantemente. Ele recoloca as esplêndidas botas debaixo da cama. Conversamos mais alguns minutos e despedimos-nos. Estimos as suas melhoras, Franz. Prometo voltar amanhã. Müller diz a mesma coisa. Ele pensa nas botas e quer estar vigilante. Kemerit geme. Tem febre. Procuramos o enfermeiro e pedimos que lhe dê uma injeção. Ele se recusa. Se quiséssemos dar morfina a todos, teríamos que ter barris de morfina. Certamente você só trata de oficiais, diz Krop, com ódio na voz. Meto-me rapidamente entre eles. Para principiar, dou um cigarro ao enfermeiro. Depois que ele aceita, pergunto. Você tem autoridade para dar injeções? Fico ofendido. Se não acreditam, por que vem me perguntar? Retruca. Meto mais uns cigarros da sua mão. Faça-nos este favor. Então está bem, disse ele. Krop segue-o. Não confia no homem e quer ver o que faz. Esperamos lá fora. Müller toma a falar nas botas. Ficariam ótimas em mim. Estas canoas velhas só me dão bolhas e mais bolhas. Você acha que ele dura até amanhã depois do serviço? Se morrer durante a noite. Albert volta. Que acham? Indaga. Liquidado, diz Müller, categoricamente. Voltamos para o acampamento. Penso na carta que terei que escrever amanhã para a mãe de Kemerit. Sinto frio. Gostaria de tomar um trago. Müller arranca a grama e mastiga. De repente, o pequeno Krop joga fora o seu cigarro, pisa-o como um selvagem, olha ao redor com o rosto desfeito e transtornado, e balbucia. Maldita merda. Esta merda maldita. Caminhamos durante muito tempo. Krop se acalmou. Conhecemos esses acessos, é a loucura da linha de frente. Todos passam por isso de vez em quando. Müller pergunta. O que é que Kantorek lhe escreveu? Ele ri. Mandou dizer que somos a juventude de ferro. Rimos os 3, irritados. Krop rompe em xingamentos. Já está feliz e consegue falar à vontade. É assim que eles pensam. Pensam assim os 100.000 Kantoreks. Juventude de ferro. Juventude. Não temos mais de 20 anos. Mas quanto a sermos jovens, quanto à mocidade, isto já acabou há muito tempo. Somos uns velhos. Capítulo 2. Para mim é estranho pensar que em casa, numa gaveta da escrivaninha, há um começo de drama, Saul, e um monte de poemas. Quantas noites passei trabalhando neles, quase todos nós fazíamos algo semelhante, mas tudo ficou tão irreal para mim que não consigo representar nitidamente os fatos na memória. Desde que estamos aqui, nossa vida antiga nos foi cortada sem que tenhamos contribuído para isto. Muitas vezes procuramos um motivo, uma explicação, mas não conseguimos achá-los.
Justamente para nós que temos 20 anos, as coisas são particularmente confusas. Para Lear, Kropp, Müller e para mim, para os que Cantorek chama juventude de ferro. Os soldados mais velhos possuem laços firmes com o passado. Têm mulheres, filhos, profissões e interesses já bastante fortes para que nem a guerra possa destruí-los. Nós, os de 20 anos, no entanto, temos somente nossos pais, alguns uma garota. Não é muito porque na nossa idade a influência dos pais é mais fraca e as mulheres ainda não nos dominam. Além disso, que mais havia para nós? Algumas paixões, um pouco de fantasia e a escola. Nossas vidas não iam mais longe, e disso tudo, nada sobrou. Cantorek diria que nós nos encontrávamos exatamente no limiar da existência. E, com efeito, é assim. Ainda não estávamos enraizados na vida. A guerra foi um dilúvio que nos arrastou. Para os outros, para os mais velhos, ela foi apenas um intervalo. Conseguem pensar no tempo que virá depois. Mas nós fomos apanhados por ela e não sabemos o fim de tudo isto. Apenas sabemos, por ora, que nos embrutecemos de uma maneira estranha e dolorosa, mesmo que muitas vezes nem sequer ficamos tristes. Se Müller tanto deseja as botas de Kemerich, nem por isso é menos atencioso do que alguém que nem ousasse pensar nisto. Sabe somente diferenciar. Se as botas fossem de alguma utilidade para Kemerich, Müller preferiria andar descalço sobre arame farpado a planejar uma forma de ficar com elas. Mas as botas não têm a ver com o estado de Kemerich, enquanto Müller pode aproveitá-las muito bem. Kemerich vai morrer, não importa quem irá herdá-las. Por que não Müller? Certamente ele tem mais direito do que qualquer enfermeiro. Quando Kemerich estiver morto, será tarde demais. Por isto é que Müller já está atento. Perdemos a noção de outros conceitos, porque são artificiais. Só os fatos verdadeiros contam, e são importantes para nós. E além disso, as boas botas são raras. No princípio, isto também era diferente. Quando fomos ao comando regional, não passávamos de uma turma de 20 jovens, alguns dos quais tinham se deixado orgulhosamente barbear pela primeira vez antes de pisar no pátio do quartel. Não dispunhamos de planos definidos para o futuro e apenas uma minoria possuía ideias precisas sobre uma carreira ou uma profissão para orientar sua existência. Em compensação, estávamos cheios de ideias vagas que emprestavam à vida e também à guerra um caráter idealista e quase romântico. Recebemos 10 semanas de instrução militar. Neste período sofremos uma transformação mais radical do que em 10 anos de escola. Aprendemos que um botão bem polido é mais importante do que 4 livros de Schopenhauer. No princípio, surpreendidos, depois amargurados e finalmente indiferentes, reconhecemos que o espírito não era o essencial, mas sim a escova de limpeza, não o pensamento, mas o sistema, não a liberdade, mas o exercício. Foi com entusiasmo e boa vontade que nos tornamos soldados, mas fizeram tudo para que perdêssemos a ambos. Depois de 3 semanas, não era de todo incompreensível que um canteiro, cheio de galões, tivesse mais autoridade sobre nós do que antigamente nossos pais, nossos professores e todos os gênios da cultura, de Platão a Goethe. Com nossos olhos jovens e alertas, vimos que o conceito clássico de pátria dos nossos mestres desenvolvera-se até então com uma renúncia completa da personalidade, de forma que nunca ninguém ousaria exigir do mais humilde servente. Bater continência, ficar em posição de sentido, desfilar, apresentar armas, direita, volver, esquerda, volver, bater calcanhares, receber insultos e expor-se a 1000 complicações. Julgávamos o nosso dever uma coisa muito diferente e vimos que nos preparavam para o heroísmo como se ensinam cavalos de circo. Mas nós nos habituamos rapidamente. Chegamos até a compreender que uma parte de tudo isso era necessária. Uma outra, no entanto, era igualmente supérflua. O soldado tem um faro muito apurado para essas distinções. Aos grupos de 3 e de 4, nossa turma espalhou-se pela tropa com os postos de cabo, junto com os pescadores da Frígia, camponeses, operários e artesãos, da maioria dos quais logo ficamos amigos. Kropp, Müller, Kemerich e eu entramos no 9º destacamento, que tinha como comandante Himmeltoss. Era conhecido como o pior carrasco do quartel e orgulhava-se disto. Um sujeito pequeno, baixote, que já servia havia 12 anos, com um bigode de raposa voltado para cima. Na vida civil, era carteiro. Visava especialmente a Kropp, Tjaden, Westus e a mim,
porque sentia nosso mútuo desafio. Já fui obrigado a fazer uma cama 14 vezes numa só manhã. Ele sempre achava qualquer defeito e desfazia tudo novamente, num trabalho que durou 20 horas. É claro que com intervalos. Engraxei um velho par de botas duras como ferro, conseguindo fazer com que ficassem macias como manteiga, e nem Himmelstoss encontrou nenhum motivo de queixa. Obedecendo a uma ordem sua, já esfreguei com uma escova de dentes a sala de recreação do quartel até que ficasse limpa. Krop e eu, também por ordem dele, começamos a varrer a neve do pátio com uma escova de roupa e uma pá, e teríamos continuado até morrermos congelados, se um tenente não nos tivesse visto, por acaso, e nos tivesse mandado parar, não sem antes repreender energicamente Himmelstoss. O resultado, infelizmente, foi que Himmelstoss ficou com mais raiva ainda de nós. Durante 4 semanas, fiquei de sentinela todos os domingos, e durante o mesmo espaço de tempo, fiz serviço de faxina. Tinha de ficar com o equipamento completo, inclusive fuzil, praticando levantar, marchar e deitar num campo recém-arado, escorregadio e úmido, até virar um monte de lama e cair do cansaço. 4 horas depois, apresentei a Himmelstoss meu equipamento irrepreensivelmente limpo, embora na verdade com as mãos raladas até sangrar. Krop, Westus, Tjaden e eu ficamos 15 minutos em posição de sentido, sem luvas num frio insuportável, os dedos nus no cano gelado do fuzil, com Himmelstoss à espreita, rondando e esperando o menor movimento em falso para nos apanhar. Já fui obrigado a descer correndo 8 vezes seguidas, às 2 horas da madrugada e de camiseta, do andar mais alto do quartel até o pátio, só porque alguns centímetros de minha roupa ultrapassavam a borda do banco, onde cada um tinha que arrumar os seus pertences. Ao meu lado, corria o cabo de serviço, Himmelstoss, pisando-me os dedos dos pés. Tive de lutar, sempre com Himmelstoss, no exército de baioneta. Eu com um pesado ferro e ele com uma leve arma de madeira, de forma que podia confortavelmente machucar-me os braços até ficarem roxos. Por sinal, confesso que uma vez durante um desses treinos, fiquei tão descontrolado que me atirei cegamente em cima dele, dando-lhe tal soco na barriga que caiu no chão. Quando foi se queixar de mim, o comandante riu-se dele e disse que da próxima vez prestasse mais atenção. Conhecia bem o Himmelstoss e parecia regozijar-se com seu fracasso. Desenvolvi-me como exímio escalador de barreiras e, pouco a pouco, também não tinha um rival nas flexões. Tremíamos só de ouvir sua voz, mas esse cavalo desenfreado jamais conseguiu nos dominar. Num domingo, Krop e eu estávamos carregando o balde da latrina através do pátio, enfiado numa vara, quando Himmelstoss, resplandecentemente enfeitado, pronto para sair, passou por acaso e plantou-se à nossa frente, perguntando se este trabalho nos agradava. Simulando um tropeção, despejamos o balde em cima de suas pernas. Ele esbravejava, mas não conseguia mais nos atingir. Isto vai lhes custar uma cadeia, berrava. Krop, que já estava farto, respondeu. Mas primeiro haverá uma investigação, e aí vamos abrir o jogo, disse ele. Veja como fala com o cabo, urrou Himmelstoss. Ficou maluco? Cale-se, até que as perguntas lhe sejam feitas. Que vai fazer? Contar tudo sobre o senhor, cabo, disse Krop, e ficou em posição de sentido. Himmelstoss deu-se conta, afinal, do que estava acontecendo e sem mais uma palavra sumiu. Mas antes de desaparecer, ainda vociferou. Vocês me pagam. Mas acabou-se a tirania. Tentou mais uma vez os tais exercícios nos campos recém-arados. Deitar, levantar, marchar. Obedecíamos a todos os comandos. Uma ordem, afinal, é uma ordem. Mas nós as executávamos tão lentamente que Himmelstoss chegou ao desespero. Com grande vagar, arrastávamos um joelho, depois os braços e assim por diante. Nesse interim, Himmelstoss, furioso, já tinha dado nova voz de comando. Antes de começarmos a suar, ele já estava rouco. Depois disso, deixou-nos em paz. É bem verdade que ainda nos chamava de cachorros, mas sentia-se um certo respeito com relação a nós. Havia muitos cabos mais razoáveis e corretos que agiam mais sensatamente. Constituíam, na verdade, a maioria. Mas, acima de tudo, cada um queria manter o bom posto na retaguarda durante tanto tempo quanto possível. Isto só se conseguia sendo rigoroso com os recrutas. E assim, tivemos de suportar punições severas, que muitas vezes chorávamos de raiva. Alguns ficavam até doentes e o próprio Wolf morreu de pneumonia. Mas ficaríamos ridículos se nos tivéssemos dobrado. Tornamo-nos duros, desconfiados, impiedosos, vingativos e brutais. Isto foi bom,
porque eram precisamente essas qualidades que nos faltavam. Se nos tivessem mandado para as trincheiras sem este período de formação, a maioria sem dúvida teria enlouquecido. Mas assim, estávamos preparados para o que nos esperava. Não entregamos os pontos, pelo contrário, nós nos adaptávamos da melhor forma possível às situações. Nossos 20 anos, que nos dificultavam tantas coisas, nos ajudaram muito. O mais importante, porém, foi que despertou em nós uma solidariedade firme e prática que na linha de frente se transformou na melhor coisa que a guerra produziu, a camaradagem. Estou sentado junto ao leito de Kemerit, cada vez mais abatido. À nossa volta, um barulho insuportável. Chegou um trem hospital e todos os feridos capazes de prosseguir viagem estão sendo selecionados. Um médico passa pela cama de Kemerit e nem olha ao menos para ele. Fica para a próxima vez, Franz, digo. Levanta-se nos travesseiros, apoiando-se nos cotovelos e declara: amputaram minha perna. Então ele já sabe. Faço que sim com a cabeça e respondo: deve dar graças a Deus por ter escapado só com isto. Ele se cala. Digo ainda: poderiam ter sido as 2 pernas, Franz. Wegler perdeu o braço direito, o que é muito pior. Afinal, você vai para casa. Ele olha para mim. Você acha que vou? É claro. Ele repete. Você acha? Claro, Franz. Mas primeiro precisa se recuperar da operação. Faz sinal para eu me aproximar. Inclino-me sobre ele, que murmura. Não acredito. Não diga bobagens, Franz. Daqui a alguns dias você mesmo irá reconhecer. Que importa uma perna amputada? Aqui se conserta tanta coisa mais grave. Ele levanta uma das mãos. Olhe só para estes dedos. Isso é da operação. Encha-se de comida. Assim vai se recuperar logo. O tratamento é bom? Mostra uma tigela ainda pela metade. Ficou agitado. Franz, você tem que comer. Comer é a coisa mais importante. Só que é bem gostoso. Ele recusa. Depois de um breve intervalo diz com voz arrastada. E eu queria ser guarda florestal. Mas você ainda pode ser, eu consolo. Agora existem próteses excelentes. Nem se lembrará de que lhe falta algo. Elas se ajustam perfeitamente. Nas próteses de mão, consegue-se mexer os dedos, trabalhar e até escrever. Além disso, estão sempre inventando novas coisas. Fica muito tempo em silêncio, então diz. Pode levar minhas botas para Müller. Concordo e fico pensando no que posso dizer para animá-lo. Seus lábios estão desaparecendo, a boca ficou maior, os dentes parecem salientes como se fossem giz. A carne murcha, a testa arqueia-se mais, as maçãs do rosto estão protuberantes. O esqueleto tenta aparecer através da pele. Os olhos já estão encovados. Dentro de algumas horas estará tudo acabado. Não é o primeiro que vejo nesse estado, mas crescemos um ao lado do outro, o que torna tudo diferente. Eu copiava suas redações. Geralmente vestia na escola um terno marrom cintado com as mangas já lustrosas de uso. Era também o único de nós que sabia fazer roda gigante na barra. Os cabelos voavam-lhe então no rosto como fios de seda. Cantoreca orgulhava-se dele. Sua pele era muito branca. Tinha algo de menina. Olho para as botas. São grandes e grosseiras. A calça está enfiada nelas. Quando a gente fica de pé, parece gordo e forte dentro desses canos largos. Mas, quando tomamos banho e nos despimos, de repente temos outra vez pernas e ombros finos. Então, não somos mais soldados, mas quase meninos. Não se acreditaria que aguentamos carregar mochilas. É um momento estranho quando estamos nus. Então somos civis, como os outros, e quase nos sentimos assim. Franz Kemerit parecia pequeno e magro como uma criança no banho. Agora, está estendido lá na cama. Por que, afinal? Devia-se fazer o mundo inteiro desfilar por esta cama e dizer: este é Franz Kemerit, tem 19 anos e meio. Ele não quer morrer. Não deixam que ele morra. Meus pensamentos se confundem. Este ar de fenol e gangrena enche os pulmões de muco. É uma espécie de papa grossa que nos sufoca. Está escurecendo. O rosto de Kemerit empalidece, destaca-se dos travesseiros. Está tão pálido que parece brilhar. A boca mexe-se ligeiramente. Aproximo-me. Ele sussurra. Se acharem meu relógio, mande-o para minha casa. Não o contrário. Não adianta mais. Não posso convencê-lo. Sinto-me inútil e impotente. Esta testa com as têmporas fundas, esta boca que não é mais do que uma dentadura, este nariz afilado, e a gorda mulher chorona em casa a quem terei que escrever.
Se ao menos a carta já estivesse a caminho. Enfermeiros andam à volta com garrafas e baldes. Um deles aproxima-se e olha, examinando Kenmerich, afastando-se em seguida. Vê-se que está esperando. Provavelmente precisa da cama. Chego perto de Franz e falo, como se isso pudesse salvá-lo. Talvez o transfiram para a casa de repouso de Klottesberg, no meio das vilas. Da janela, você poderá olhar para os campos e ver as árvores bem ao longe, na linha do horizonte. Esta é a sensação mais linda do ano, quando o milho amadurece à tarde, depois do sol, e os campos parecem madrepérola, e a alameda de salgueiros em Klosterbach, onde pegávamos os peixinhos. Você poderá arranjar novamente um aquário e criar peixes. Poderá sair sem pedir a ninguém, e poderá até tocar piano se quiser. Curvo-me sobre seu rosto que está na sombra. Ainda respira fracamente. Seu rosto está molhado. Ele chora. Agora sim arranjei uma bela situação com minha conversa idiota. Mas Franz, abraço seu ombro e aproximo meu rosto do seu. Você quer dormir agora? Não responde. As lágrimas escorrem-lhe pela face. Queria limpá-las, mas meu lenço está sujo demais. Passa-se 1 hora, fico sentado, atento e observo cada expressão. Talvez queira dizer mais alguma coisa. Se ele ao menos abrisse a boca e gritasse, mas chora apenas, com a cabeça virada para o lado. Não fala de sua mãe nem dos irmãos, não diz nada. Agora tudo ficou para trás. Está só, com sua pequena vida de 19 anos, e chora porque ela o abandona. Este é o adeus mais desconsolado e comovedor que jamais vi, embora de Tjaden também fosse horrível. Ele berrava por sua mãe, um rapaz forte como um touro e que, com os olhos arregalados e angustiados, afastava o médico de sua cama com uma baioneta, até o colapso final. De repente, Kenmerich geme e começa a agonizar. De um salto, ponho-me de pé, vou até lá fora aos tropeções e pergunto: onde está o médico? Onde está o médico? Quando vejo um jaleco branco seguro. Venha depressa, senão Franz Kenmerich morre. Ele se desvencilha e pergunta ao enfermeiro que está do lado. Quer dizer isto? Leito 26, amputado na coxa, diz o enfermeiro. O médico responde asperamente. Como posso saber alguma coisa sobre ele se já amputei 5 pernas hoje? Afastando-me, diz ao enfermeiro. Tome conta disso. E corre para a sala de operações. Tremo de raiva enquanto acompanho o enfermeiro. O homem me olha e diz: uma operação atrás da outra desde as 5 horas da manhã. É um momento incrível. Estou lhe dizendo, meu velho. Hoje houve 16 mortes novamente. O seu é o 17º. Não tenho a menor dúvida que ainda completaremos 20. Sinto-me fraco. Não tenho forças nem para andar. Não quero mais discutir. É inútil e sem sentido. Gostaria de me deixar cair no chão e nunca mais me levantar. Estamos junto à cama de Kenmerich, que acaba de morrer. O rosto ainda está molhado de lágrimas. Os olhos estão entreabertos, amarelos como os velhos botões de osso. O enfermeiro me dá um tapa nas costas. Você vai levar as coisas dele? Faça um sinal afirmativo com a cabeça. Ele continua. Temos que tirá-lo daqui. Precisamos da cama. Lá fora tem gente deitada no corredor. Pego as coisas e tiro a plaqueta de identidade de Kenmerich. O enfermeiro pergunta pela caderneta de salário. Não consigo encontrá-la. Digo que provavelmente está na secretaria do quartel e vou embora. Atrás de mim já estão arrastando Franz numa lona. Na porta, sinto a escuridão e o vento como uma libertação. Respiro fundo e o ar afaga meu rosto, com mais calor e suavidade do que nunca. De repente começo a pensar em garotas, campos em flor, nuvens brancas. Meus pés caminham sozinhos, arrastando as botas, ando mais depressa. Corro. Soldados passam por mim. Suas conversas me agitam sem que eu as entenda. Pela terra, correm forças que me invadem pelas solas dos pés. A noite crepita eletricamente. A linha de frente troveja. É um ressoar surdo, como um concerto de tambor. Meus membros movem-se elásticos. Sinto as articulações fortes. Inspiro e expiro com alento. A noite vive, eu vivo. Sinto fome da vida. Uma fome muito mais desesperada que a do estômago. Miller está à minha espera em frente ao acampamento. Dou-lhe as botas. Entramos na barraca e ele as experimenta. Parece que foram feitas sob medida. Ele remexe nas suas reservas de comida e oferece-me um bonito pedaço de linguiça. Para acompanhar, ainda tem chá bem quente com rum. Esses foram o capítulo 1 e 2 do livro Nada de Novo no Front, de Érica Maria Remarque, pelo canal Leitor de Ouvido.
Obrigado por nos escutar e até a próxima.